Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem? Estamos de volta agora sim no estúdio do Hora do Flu, mais conhecido como o meu quarto também. Mas vamos lá, vamos trazer as novidades do Fluminense. Hoje a gente teve um vídeo bem diferente, né? Um vídeo ali no improviso, né? Para trazer para você informações sobre a possível saída do Castilho. Eu trouxe a minha opinião, ouvi a opinião de vocês também. Mas nesse vídeo aqui nós vamos trazer sobre reforços no Fluminense, reforços caseiros, mas são reforços, né? E Marcão mostrando tudo aquilo que a gente já estava comentando com você sobre a nova era no Fluminense. Eu tô gostando muito disso aqui, gente. Eu tô gostando muito disso aqui. Sério, de verdade. Mas ó, antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei agora profissionalmente, né? Poxa, hoje eu fiz improvisado ali no carro. Então, arrebenta nesse like, se inscreva aqui no canal também, se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer, tá? Então se inscreva, ative o sininho tricolor e tamo junto sempre. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Galera, vamos com calma, porque tem muita coisa pra trocar ideia nesse vídeo aqui, tá? Mas antes de tudo, tá? Fluminense ganhando uma graninha aí. Põe na tela, diretor, ó. Clube do exterior encaminha a contratação do nosso, né? Nosso, porque foi revelado aqui. Matheus Martins, né? Matheus Martins. Pô, rapaz, será que tem gente que não sabe que Matheus Martins... Não, né? Todo mundo acho que sabe, né? Não tem muito tempo, né? Mas Matheus Martins, né? Revelado no Fluminense, né? Agora no Botafogo, foi vendido, tá? E com isso a gente tem o Fluminense recebendo um valor ali. Ele tá indo para o Dínamo de Moscou, segundo informações ali do Vene Casagrande, tá? Então, Matheus Martins indo para o Dínamo de Moscou. E o Fluminense, como é o clube formador do atleta, o Fluminense ganha um dinheirinho ali, né? Então o Fluminense tem direito a 2,5%, né, por cento ali do valor de transferência, cerca ali de 7 milhões de euros, aproximadamente ali. Calma. O Fluminense tem direito a 2,5% do valor de 7 milhões de euros. Falei certo, né? Dos 42 milhões de reais que o Botafogo vendeu o jogador. Com isso, o Fluminense receberá cerca de 1 milhão de reais. Não é grandes coisas ali, mas já é alguma coisa, né? Então, 1 milhãozinho de reais aí, né? Com essa venda do Matheus Martins para o Dínamo de Kiev, né? O jogador foi revelado aqui, foi vendido na época para o Udinese, né? E teve aquela história do Watford também, né? Depois voltou para o Botafogo, ficou lá um bom tempo e agora está deixando o futebol brasileiro, nosso moleque Xerém. E aí Xerém dando aquela graninha ali. Pô, aí tu fala, Tiago, mas 1 milhão de reais é pouca coisa. Rapaz, no meio do futebol né? É verdade. No meio do futebol, 1 milhão de reais não paga nem o salário do Hulk. Mas vale destacar aqui, na minha vida pessoal, se ganha um pix de 1 milhão de... Muda a vida, né? Mas é isso, né? Então, beleza. Bora, então, para as informações. Meus amigos, é isso. Vamos para as informações, tá bom? Quem acompanhou o canal Hora do Flu ontem? Ontem a gente trouxe informações sobre possíveis reforços no Fluminense, a ideia do Fluminense em ser criativo no mercado, né, em ser pontual também, caso faça uma movimentação, porque Marcão, né, colocou ali a sua opinião e a nova era de Marcão é que Marcão quer olhar primeiro para a base do Fluminense. A gente trouxe isso aqui para você ontem, né? Eu particularmente gostei tanto dessa apuração do nosso querido Thiago Manolo, da informação. Só que, meu amigo, até respondendo aquilo que a gente trouxe ontem e confirmando a nossa informação, o GE trouxe novidades no treino do Fluminense, né? O Fluminense agora com o Marcão efetivado, teve só descanso e agora voltou a treinar. E nesse treino, eis que surge. Fluminense faz primeiro treino com Marcão efetivado e completa elenco com jogadores do Sub-20. Olha o Marcão trabalhando aí. Treinador comandou a atividade após folga e inicia preparativos. Então, assim, essa nova era de Marcão começa agora mesmo, né? E o primeiro treino do Marcão efetivado já traz vários meninos do Sub-20, tá? E entre esses meninos tá o Madiba,
que vocês vivem me perguntando no comentário que fim levou. Rapaz, lembra dessa história aqui, ó? Fluminense aguarda o aval, né, da FIFA, da promessa sul-americana e tal, né? O Kigomotso Madiba, né, que tem ali, já fez 18 anos, né, que já está no Fluminense, e meu amigo, o Madiba treinando no profissional. Então, pra você que lembra dessa história aqui, né, isso aqui foi quando? Marcelo Neves nem cobre mais o Fluminense, né, isso foi em outubro do ano passado. Então, teve essa informação, muita gente querendo saber, né, o Fluminense expandindo o Xerém, contratando jogadores ali de mercados diferentes, né, como o mercado africano, e a gente tem ele entre esses nomes aqui. Olha a mudança de Marcão no Fluminense, pessoal. Cara, isso aqui me anima muito. Não foi só ele não, a gente vai comentar. Mas, cara, isso aqui me anima muito. Me anima demais. Que é o caminho, cara. É o caminho, né? Ah, Thiago, é o caminho, tu só fala que é o caminho, por que tu acha que é o caminho? Relaxa, dá uma olhada nisso aqui também. Não tem a ver com o Fluminense, não. Mas a gente podia aprender. Vamos tirar de exemplo aqui o Palmeiras, só pra você ter uma ideia. O Palmeiras... teve o Hendrick vendido ali por 72 milhões de euros, o Estevão 65 milhões de euros, o Alan agora 40 milhões de euros, o Vitor Reis 35 milhões de euros, Richard Rios 27 milhões de euros e o Luiz Guilherme 23 milhões de euros. Então, a gente tá falando que o Palmeiras, ele é o clube, o Palmeiras faz o que, na minha opinião, o Fluminense poderia fazer de forma tranquila, né? Que é ter joias que vão te ajudar a conquistar os títulos, assim como acontece no Palmeiras, e após isso, essas joias vão render financeiramente para o Fluminense valores que serão, por que não, suficientes e bons valores para lidar com a dívida do Fluminense, com o dia a dia, dando para o Fluminense mais condições. Só que o problema é o seguinte: eu vejo que na hora do dinheiro a gente faz as escolhas erradas. Tá bom? O que acontece? Quando o Fluminense faz uma grande venda de uma joia da base, o Fluminense, em vez de reinvestir na base ou reinvestir em revelar mais, o Fluminense vai lá, contrata um jogador em fim de carreira, com uma idade avançada e com salário muito alto. Então, assim, meio que a gente vende as joias, vende o futuro para bancar o presente caro e que não entrega. Então, assim, se a gente começar a fazer como que faz o Palmeiras, né, que é fazer essas grandes vendas, primeiro tem que utilizar a base, né, utilizar os jovens como o Marcão tá fazendo. Você utiliza, você valoriza, você vende e você reinveste para você utilizar cada vez mais jovens. É fazer essa roda girar, mas em prol da gente. E se for para ir ao mercado, contratar o que faz o Palmeiras também. Contratar jogadores que não são oriundos da base, mas jogadores que chegam e resolvam. Jogadores que chegam e mudam o time, né? Jogadores que chegam... Pô, eles contrataram o próprio Arias, pro Fluminense. Eles foram lá e contrataram o Arias. Com dinheiro? Ah, Thiago, é só com dinheiro da base? Eu acredito que não. Porque tem um grande investidor, né? A Crefisa e tudo mais, mas mesmo assim... Se o Palmeiras consegue fazer isso, por que o Fluminense não consegue fazer? Entendeu? Então, essa é a questão. Agora, voltando aqui com aquela informação que a gente trouxe ontem, que o Marcão prefere olhar primeiro para Xerém, ele tá mostrando isso nos treinos e no seu primeiro treino. Agora lá, o GE trouxe pra gente os jogadores que estão sendo aproveitados, tá? Foram 7 atletas, né? Os zagueiros Tibúrcio e também o Gorgulho, tá? Volantes, o Peter, Juan Salles e Paulinho, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, Juan Salles e o Peter, tá bom? Aqui juntamente com o Hércules, galera. Juan Salles, que chegou a ser utilizado com o Zubeldia, né, no jogo amistoso ali e mandou bem, né? Então volta e... Thiago, você fica prestando atenção no físico do jogador. Mas preste atenção no físico do Juan Salles, galera. Esse menino aqui não é normal, não. Olha que ele já tem um físico que chama a atenção. E quando eu falo chama a atenção, pessoal, não é nem questão de beleza, não. Eu falo chama a atenção em relação ao porte físico do jogador. Com massa muscular para poder aguentar o tranco, pô. Ainda mais na zona onde ele joga, né? Que é o meio de campo. Falei, pô, piso, zona, pô, Deus me livre. Eu tô entendendo, né, o que eu quis dizer lá. Mas tô falando aqui que o Juan, fisicamente, pô, chamou muita atenção, tá? Vou te falar, nem Martinelli e André tinham um físico assim na base, não, pô. Eles eram bem mais magros e depois foram desenvolvendo,
né? Então, assim, o Juan Salles já tá com um físico que chama a atenção aqui, já foi utilizado, mandou bem, e agora na mão do Marcão, eu não duvido que esses caras vão ganhar a oportunidade. Tá bom? Então aqui foram 7. O Naran Lucas também, com a informação do Wilson Forte do Central Fluminense, um abraço para ele. Trouxe que ele quase foi pro jogo. O Marcão ia levar o Naran Lucas pro jogo meia. Só não levou porque o Savarino se recuperou, né? Mas, ó, treinou hoje também no CT Carlos Castilho. E, para terminar, o Madiba, pessoal. O Madiba, né? O Madiba, o africano, né, o sul-africano, que chegou aí no Fluminense, já fez gol na base, né, e já está treinando no profissional. Tem foto dele, diretor? Acho que tem, né? Tem foto do Madiba aqui, ó, olha só. Dá para ver o Madiba e também o Tibúrcio e o Juan. Olha só nessa imagem aqui, ó. Olha aí, o Madiba aí, pessoal. Galera. Pô, isso aqui... Pô... Eu não tenho palavra não, pô. É muito bizarro. Tu fica aqui no YouTube, e quem acompanha o canal do Flu, quem tá chegando agora, pô, cara, tá chegando agora, seja bem-vindo. Mas quem já tá aqui há muito tempo, sabe o quanto que a gente, não só eu, você também nos comentários, pedia isso. Que o Fluminense, de fato, abrisse as portas pra Xerém, no profissional. E utilizar as joias, sempre que eu falo isso, utilizar para ser importante dentro das linhas, né, para ser importante, dar títulos, e depois também ser importante financeiramente, porque o futebol precisa, o Fluminense precisa de dinheiro para ter um time, né, bem capacitado, um time forte para disputar os títulos, né? E o Fluminense tem essa graça que é esse privilégio que é Xerém, e não utilizar isso é uma besteira absurda, né? Então o Marcão, pessoal, como a gente já tinha adiantado para vocês na informação ontem, hoje já começou a demonstrar isso dentro de campo, nos treinos, utilizando os moleques da base aí, bem legal. Ah, Thiago, foram só 7? Não, pessoal, isso aqui foram os novos, né? Mas já teve ali outros nomes também que já estavam sendo utilizados, como o Wesley Nathan e o atacante Kevin Samuel também, segundo o GE, também participaram dessa parte aí do grupo profissional. Bem maneiro, cara, bem maneiro. Ó, e conforme apurou o GE, esse movimento de observar o atleta de sub-20 mais perto está no planejamento da nova comissão técnica conjunto com a diretoria, né? Após a publicação do episódio, o Fluminense procurou já informou que houve uma composição de treino de jogadores da base efetivado, não houve nada. Então, assim, eu acho que a gente precisa de verdade de mais disso aqui, né? Então, eu particularmente gostei muito. Eu acredito que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E, cara, por um começo assim, tá bem promissor, né? O que o Marcão vem fazendo. Agora, outro ponto que eu quero levantar com vocês. Pô, treinou, maneiro. Mas vale lembrar que treinar, alguns já treinavam com o Zubeldia. Mesmo o Wesley Nathan, né? O Kevin Samuel também já treinava com o Zubeldia, né? O Riquelme Felipe treinava com o Zubeldia. O Júlio Fidelis treinava com o Zubeldia. Então, assim, a gente está trazendo por parte. Aí ele trouxe vários outros, né? Que também o Juan Salles já tinha sido utilizado com o Zubeldia, no Digno em Treinos. Só que é aquilo. Treino é uma coisa. O que eu quero ver é no jogo, né? Levar para o jogo, dar minutos. E isso que seria ali importante pra caramba, né? Mas vamos com calma. Pelo menos as coisas vêm confirmando aquilo que a gente já estava trazendo para você. Isso é muito bom, porque mostra que estamos numa linha correta de apuração e as coisas estão acontecendo, que é o que o torcedor quer, é o que o torcedor espera, belezinha? Galera, e terminando esse vídeo aqui, quero deixar a minha homenagem a um grande tricolor, Gustavo Coquel, né? Amigo do nosso designer aqui, o Tom Zé, né, que nos deixou, né, infelizmente nesse final de semana, né, tricolor, era inscrito aqui do canal Hora do Flu, né, o Gustavo vai fazer muita falta, então eu, Thiago, né, desejo aqui para todos os familiares os meus mais sinceros sentimentos, né, nunca é fácil perder uma pessoa tão boa, uma pessoa, né, tão amigo, tão sincero, uma pessoa apaixonada pelo Fluminense também. Então meus amigos, infelizmente a gente perdeu aí mais um tricolor, mas a gente tá aqui, né? A gente sempre vai fazer de tudo, né, para honrar aí a memória do nosso querido Gustavo,
né? E um abraço também para o nosso querido Tom Zé, que esse momento não é fácil. Ele era inscrito aqui do canal Hora do Flu, então assim, sempre tem esse... Eu fico um pouco mais, né, emotivo, porque pensar que... em conhecer vocês, o rosto de vocês, né? Mas infelizmente aqui nos despedimos desse grande amigo, desse grande tricolor. Mas é isso, né? Mas é isso. Continuaremos aqui por ele também, torcendo para que o nosso Fluminense dê alegria e que onde ele estiver consiga olhar também, né, as conquistas que o Fluminense há de conquistar, se Deus quiser. Belezinha, meus amigos? Então é isso. Assim eu me despeço de vocês desse vídeo. Forte abraço para todos e mais uma vez meus sentimentos para todos os familiares do Gustavo Cockel. Um abraço para todos. Saudações tricolores.